Thiago. Vou streamar, compartilhar a tela. Hoje vai ser legal. Hoje eu tô em cenário diferente, né, do que vocês estão acostumados. E, infelizmente, com uma tela só, o que é bem triste, porque eu gosto muito das minhas 2 telas, mas a vida tem dessas. E hoje a gente vai dar continuação à aula de Revolução Francesa. A gente terminou falando que cabeças iam rolar e esse dia chegou. Hoje cabeças vão rolar. E para quem, fazendo uma pequena volta no que a gente deu na última aula sobre Revolução Francesa, um resuminho, a França estava com uma grande crise econômica por conta dos gastos militares, com guerras que ela estava participando, e também por conta dos gastos da corte, né, da nobreza, que dava festas e tal, além de uma grande crise de abastecimento, porque houve um período de seca e chuva e realmente passou a ter problemas nas plantações e as pessoas estavam com fome. E tudo isso foi gerando na França um grande ressentimento com a nobreza e com o rei, né? E aí, como uma medida de solução, de tentar solucionar a crise, o rei vai convocar parte da população, e aí parte da população é a burguesia, o clero, o alto clero e a nobreza, para pensar o que deveria ser feito. E a burguesia vai falar, olha, que tal, assim, só uma ideia, que tal cobrar imposto da igreja e dos nobres? Os nobres olharam para a burguesia e falaram, você tá loucona, é claro que não. E o rei falou, acho que não. E como nos Estados Gerais, o voto não era por pessoa, e sim por grupo, né? Então quem votava era o grupo nobreza, o grupo clero e o grupo burguesia. A burguesia ela ficava em minoria, apesar de, em termos de quantidade de pessoas, ser a maioria. E aí a burguesia vai olhar e falar, então vou romper com vocês. Ela rompe assim, quando eu falo rompe, ela não fala assim, não quero mais ser seu amigo. Não, vai ter pessoas armadas, vai ter a queda da Bastilha, vai ter toda uma parte militar, e aí vai ser convocada a Assembleia Constituinte para criar uma Constituição, e aí a monarquia, que antes era absolutista, passa a ser constitucional, ou seja, agora existe um parlamento. E aí algumas coisas aconteceram, como a abolição da servidão nos campos, a declaração dos direitos do homem e do cidadão, a constituição civil do clero, ou seja, agora a igreja tem que pagar imposto, e o voto censitário, e aí agora a gente vai se atentar, porque isso vai ser importante mais para frente. O que é o voto censitário? O voto só quem vota, só quem pode votar é quem tem um certo poder aquisitivo. Então, só ricos votavam. Nesse caso, só a alta burguesia votava. E nisso vai ter uma divisão entre jacobinos e girondinos. Os girondinos formados pela alta burguesia e os jacobinos pela pequena burguesia. Não somente isso, os girondinos eles são um pouquinho mais moderados e os jacobinos um pouquinho mais radicais. E aí vamos definitivamente para hoje, para coisa nova. Quando a gente fala que houve a Revolução Francesa, não é como se os outros países não estivessem olhando aquilo chocados. Pensa o seguinte, a França, ela teve como líder o rei Sol, o cara que falava, o Estado sou eu sou a personificação do Estado.
ela era bastante católica. E aí, os outros países da Europa estão vendo essa França em que o rei passa a ter uma monarquia, passa a ser submetido a uma constituição. Eles passam o Papa vê que a França está cobrando imposto da igreja. Isso é um absurdo. Nos sonhos mais loucos, isso não aconteceria. E existe um grande temor, consequentemente, desta revolução francesa se espalhar para o resto da Europa. Então, qual vai ser a reação dos países? Os países, eles vão, e aí principalmente a Áustria e a Prússia, vão tentar conter e retomar o status quo, né? Deixar tudo como era antes, tirar essa galera maluca que tá tirando o absolutismo. E os burgueses vão formar uma guarda nacional para, né? A guarda nacional vai ser composta pela burguesia, pela alta burguesia. Só que quem vai realmente defender a França dessas invasões vão ser os jacobinos, vai ser a pequena burguesia, vai ser o povo, liderados por um cara que a gente vai falar, acho que ainda hoje a gente fala, por um cara chamado Napoleão. Essa é uma formaçãozinha assim, pincelado. E durante essa invasão, a nobreza ela vai tentar fazer um contragolpe, né, uma contra-revolução, vão fazer ações contra-revolucionárias para tentar retomar as coisas, inclusive o rei. Então, o que vai acontecer? A burguesia vai aí não vai dar certo, porque a burguesia vai prender o rei, na verdade vai capturar e prender ele, vai instaurar uma república, e aí a gente começa o período girondino na França. Eu não sei se vocês querem que eu coloquem data, mas eu posso colocar para vocês. Enfim. E depois eu coloco. E aí vai ser instaurada a República. E aí vai ter uma espécie de. Vai ter a Convenção Nacional, que é uma espécie de parlamento, que é quem vão ser as pessoas a governar. E ali, nessa Convenção Nacional, vai ter o voto, vai ter essa mudança do voto. Se antes era por grupo, né? Cada grupo tinha direito a um voto, não. Agora, todo mundo que faz parte dessa Convenção Nacional pode votar, né? Vai ter o voto deles. O que vai ser muito bom, porque a baixa burguesia, aquela galera que não tinha tanto poder aquisitivo por conta do voto censitário, agora vai ter mais voz. A situação econômica ela não vai melhorar, porque justamente por conta dos gastos econômicos contra a contra-revolução, né? Contra as invasões dos países, até mesmo a alta burguesia tentando frear as radicalizações na parte interior do país, né? No interior do país. E, como uma alta burguesia, ela vai governar segundo os próprios interesses. E aí, a França vai olhar e falar: ué, a gente tirou o rei, que só estava interessado nele, né, no grupinho dele. Poxa,
a gente está aqui morrendo de fome. E agora entrou essa galera que é basicamente a mesma coisa. Só não tem sangue azul. Vai haver uma grande movimentação de radicalização. O povo e a baixa burguesia, os sans-culottes. Sans-culotte significa que é sem... Culotte é uma espécie de calça, aquelas calças fofinhas que ficam na coxa, né? Almofadadas na coxa. Aí sans-culotte é quem sem essas calças, sem os culottes. Porque essas calças fofinhas eram uma coisa da nobreza. Vai haver uma grande radicalização lideradas por um carinha, assim, bem famoso, que é o Robespierre. O Robespierre, se a gente fala que os dizeres da Revolução Francesa é liberdade, igualdade e fraternidade, e a Revolução Francesa é uma revolução iluminista, o cerne dessa mudança que a Revolução Francesa traz para o mundo, a gente pode personificar em Robespierre. Robespierre ele vai viver a revolução. Ele vai ser o cara que vai tentar seguir os ideais da revolução à risca. E aí é nesse momento, galera, que cabeças vão rolar. Porque quando os girondinos estavam no poder, lembra que eu falei que eles eram moderados? Eles vão fazer algumas transformações, tipo confisco de terras nobres, mas eles não vão estar interessados em matar gente. Os jacobinos não. Os jacobinos são radicais. Eles falam, essa galera não tem que existir. É durante o período jacobino que Luís XVIII e Maria Antonieta vão ser decapitados. Mas eles não vão ser só decapitados. Eles vão ser decapitados na guilhotina. Qual que é... Já vou falar isso. Vou falar primeiro algumas outras coisinhas, algumas outras transformações do período jacobino e eu já falo da guilhotina. Durante o período jacobino, a primeira coisa, pensando em solucionar a crise, vai ser a lei do máximo, ou seja, vai ser basicamente o tabelamento de preços. Você só pode vender o pão até o preço máximo de tantos reais. Isso é uma forma de conter a crise e evitar que a população morra de fome. A população possa comprar. Vai ter o confisco de terras da nobreza, só que não é só o confisco de terras, como era feito pelos girondinos, de confisca e vende. Aqui a ideia de uma possível reforma agrária. Vai ter o sufrágio universal masculino. Lembra que a gente está numa república aqui? Ou seja, agora todo homem francês maior de 21 anos tem direito ao voto na França. Não importa a sua classe. Se você é um cidadão francês, você é maior de 21, você tem direito a votar. Infelizmente, nesse momento é só os homens. E vai se ter o fim da escravidão nas colônias francesas. E aqui vocês vão ver, não sei se vocês já viram ou vão ver com a Mari, a independência do Haiti. É nesse momento que vai acontecer a independência do Haiti. E aí, agora entrando na parte da guilhotina, como eu falei, vai ter o terror. O terror vai ser a radicalização da radicalização. É durante esse período que
Robespierre vai conhecer o. Esqueci o nome dele. Nananã, Guillotine, que vai ser o responsável pela criação da guilhotina. Qual é a importância da guilhotina? Qual que é o símbolo da guilhotina? Por que eu tô dando esse foco na guilhotina? Quando alguém era punido de morte, antigamente, nesse tempo, até esse momento, se você fosse rico, você pagava para ser decapitado. Porque é uma morte rápida e é isso, acaba logo. Se você não é rico, se você é pobre, você vai ser enforcado. O enforcamento é uma morte que demora. É uma morte, não é uma morte rápida, é uma morte lenta, dolorosa. Então, até mesmo na hora da morte, havia essa discrepância entre ricos e pobres. A instauração da guilhotina ela vai democratizar a morte. Todo mundo vai para a guilhotina. Seja você um nobre, seja você um bispo, seja você um mendigo, todos vão para a guilhotina. Todos vão ter direito a essa morte rápida. Parece um pouco macabro. É um assunto bem macabro. Mas isso pode ser até mesmo uma questão de vestibular. O que a guilhotina tem a ver com o iluminismo? O que a guilhotina tem a ver com os ideais da Revolução Francesa de igualdade? A Revolução Francesa, quando a gente fala de igualdade, tá até na hora da morte. Olha que bizarro. Durante o terror, vai ter um aprofundamento dos ideais revolucionários. E aí, galera, a coisa vai um pouco perder o rumo. Porque a França ela vai ficar tão radical, vai ser tão radicalizado o movimento da Revolução Francesa durante o período jacobino que os próprios jacobinos vão começar a morrer. Os próprios jacobinos vai ter uma galera que vai ser passada. Tipo, porque se você foge um pouquinho à risca, se você sai um pouquinho da linha, você já é traidor, você já tá errado. Você já tem que morrer. E Robespierre vai ser o cara que vai ser um líder à frente disso. Ele vai receber o título de o incorruptível. Ou seja, ele vai ser a razão acima de tudo. E ele vai ser uma razão que não se abala. Não é tipo, você vai dar um dinheirinho para ele, ele vai olhar com outros olhos. Não. Robespierre vai ver que você tá dando, vai tentar dar um dinheirinho para ele e vai te mandar para guilhotina na hora. E Robespierre vai começar a fazer isso com uma galera. E nesse momento, por conta dessa extrema radicalização, o próprio movimento vai ser fagocitado. O próprio movimento vai comer o movimento. Porque vai começar. Sério, o Robespierre seria o cara que veria o melhor amigo de infância, o próprio irmão fazendo merda, e ia mandar pra guilhotina. Ser o primeiro a mandar pra guilhotina, não tem essa. E aí, justamente por conta dessa extrema radicalização e as pessoas indo para
para a guilhotina à torta e direito, que vai haver vai ser refreado. O próprio Robespierre vai ser preso e guilhotinado. Olha só que ironia, vida. E a revolução vai dar uns passos para trás. E aí entra a parte que eu não coloquei. Aqui, eu comecei a escrever, mas eu não coloquei. Que é o diretório. Deixa eu só pegar uma água, galera. Um segundinho, que eu esqueci de separar a água. Vocês estão entendendo até aqui? Tá tranquilo, Júlia? Ok. Qualquer coisa, escreve no chat. Eu vou só pegar uma aguinha rapidinho. Pronto, voltei. Rapidinho. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou explicar o assunto. E aí, hoje à noite, eu termino de preencher, eu já mando para a turma. Eu vou até parar aqui a transmissão, só vou falar. E aí eu mando com vocês vão acompanhando pelo game board quando eu mandar. Acho que eu já até mandei, porque eu mandei no mesmo. Eu fiz a continuação de Iluminismo e Revolução Francesa. Então vai ficar. Eu coloco aula 13 e 14, sei lá. E aí. Aí vocês vão acompanhando por lá depois, tá? Mas então, a burguesia girondina, né? A alta burguesia vai falar, cara, o Robespierre tá meio loucão das ideias, né? Tá foda. Não tá muito legal isso daí. E o próprio Robespierre vai ser preso, guilhotinado. E a revolução vai tentar se estabilizar. O que vai acontecer? Durante o diretório, os girondinos voltam ao poder, junto da. Parte importante. Quando a gente fala. Sabe quando a gente fala sobre, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou de centro, ou então a gente fala do centrão, né? Da política brasileira tem muito o centrão. Esses termos de direita e esquerda surgem aqui na Revolução Francesa. Lá na primeira fase da Revolução, que tem quando os girondinos estão no poder e tem a Convenção Nacional, os jacobinos, que defendiam essas ideias ligadas a mudanças mais profundas, pensando mais no povo e de direitos, vão sentar à esquerda no parlamento. E os girondinos, que é representado pela essa alta burguesia, e mais conservadores, se sentavam à direita no parlamento. Então, quando a gente fala de esquerda e direita, a gente está falando por causa desse momento da Revolução. Olha como a Revolução Francesa está presente no nosso dia a dia, a gente nem sabe. E a galera do centro, que era geralmente chamada de
planície ou pântano, era uma galera que ia com. Ela votava segundo quem estava ganhando na discussão, segundo os interesses de quem tinha mais poder no momento. Então, o Centrão, ele existe até hoje, mano. O Centrão existe desde lá. Desde lá o Centrão existe. Mas, enfim, eu esqueci de. Eu queria ter feito esse OBS mais cedo. Mas no diretório, logo depois desse período jacobino, ele vai ser formado principalmente pela burguesia girondina e pela planície, pelo pântano, né? O central. É durante o diretório que vai ter uma anulação das conquistas jacobinas, ou seja, volta a ter o voto censitário, não vai acabar a lei do máximo, aquela lei de tabelamento de preços. Vai ter a. Opa, foi mal. Vai ser durante o diretório que vai ter a conjuração dos iguais, liderados por Graco Babeuf, não sei pronunciar se é francês, tá em francês para aqui, para mim. E a conjuração dos iguais, ou conspiração dos iguais, vai ser um movimento que defendia o fim da propriedade privada. Seria anacrônico, né, chamar isso de socialista, porque a ideia de socialismo não existia na época. Mas vai existir esse momento. Então vai ser uma incitação, quando fala de conjuração ou conspiração, vai ser um movimento liderado por Graco Babeuf. Vai ser um movimento que vai ser reprimido, né? O movimento vai ser um levante, né? E ele vai ser reprimido por um carinha chamado Napoleão. Olha o Napoleão aí de novo. Que ele está participando das revoluções francesas, do exército francês, desde lá do início. E ele era visto como uma figura muito respeitada. Ele era um general, ele tinha o apreço e a admiração de todos. E é nesse momento que a alta burguesia, que não tinha o apoio da população, junto dos jacobinos, que também já não estavam tendo tanto apoio da população porque eles perderam o controle, vão fazer um acordo e Napoleão vai assumir o poder no momento, né, num movimento que a gente vai denominar de golpe do 18 do Brumário. Por que golpe? Porque não é como se o Napoleão necessariamente marchou até a Câmara, até o parlamento e falou: agora eu mando nessa porra. Não, foi um acordo. Assim como, por exemplo, a gente vai ver no Brasil, na aula de Brasil com o Du, que durante quando a gente está no Brasil Império, vai haver o golpe da maioridade para Dom Pedro II assumir o poder. Que eles vão, né, diminuir, dar a maioridade legal para o Dom Pedro aos 15 anos, não aos 18. Agora você imagina, o Brasil sendo governado por um adolescente de 15 anos. Um adolescente de 15 anos
governando um país de tamanho continental. Pois é. E aí temos, eu poderia dizer que a gente termina assim a Revolução Francesa e inicia o período napoleônico. Eu gosto de separar a Revolução Francesa de período napoleônico, mas muita gente entende que o período napoleônico está dentro da Revolução Francesa. Você pode ver isso como diferentes assuntos ou tudo numa coisa só. O período napoleônico ele vai ser dividido por dois momentos. O primeiro vai ser o consulado. Gente, de novo, tudo isso eu vou colocar no boardzinho para facilitar para vocês, tá? O primeiro vai ser o consulado, em que vai ser consolidado um Estado liberal burguês. Então, é sobre, é sobre o governo de Napoleão, em que a França vai passar a ser um Estado não mais monárquico, mas um Estado liberal burguês. Vai ser durante o governo, o período do consulado, que vai se conseguir controlar a crise econômica de vez, e vai ter o fim da crise econômica e a criação do Banco da França. Vai ser também nesse momento que Napoleão vai, não só o Napoleão, né, mas a França vai. A França vai passar a investir numa sociedade fabril. Se a Inglaterra já estava lá na frente com as suas indústrias, a França agora vai correr atrás do prejuízo. Vai se ter uma preocupação na área da educação, uma educação para todos. E aqui, essa educação para todos, a gente vai ter uma divisão entre uma mão de obra especializada e uma mão de obra qualificada. Quem vai ser responsável pela mão de obra qualificada? A alta burguesia, os ricos. Quem vai ter uma mão de obra especializada? Os pobres. Porque é essa mão de obra especializada que vai ser peão no chão de fábrica da Revolução Industrial na França. E é também durante o consulado que se vai ter o famoso Código Civil, que é um código que vai regular a propriedade privada, o trabalho. O Código Civil, para vocês terem uma ideia, ele basicamente vai editar quais são os direitos e os deveres do cidadão. Para vocês terem uma ideia, o Código Civil brasileiro ele é inspirado em parte ao Código Civil francês. E isso é o primeiro momento, né? O consulado. O Napoleão vai assumir como cônsul. Só que, com a estabilização econômica, com a França entrando nos eixos, e o grande apoio da população a Napoleão, vai se haver um plebiscito sobre o governo de Napoleão. E daí a população, vamos lá, gente,
há um plebiscito, mas não quer dizer que o plebiscito não tenha sido fraudado. Mas vai ser decidido que Napoleão deva assumir como imperador. Um imperador burguês. Ah, Camila, mas qual a diferença então do que tem agora para o que tinha antes? Poxa, eles tinham um rei, mataram o rei, agora vai ter um imperador. Uau! Tem uma grande diferença. A mais simbólica é: Napoleão ele não vem de uma família nobre. Ele não é da nobreza. Ele foi escolhido pela população para ser imperador. Ele passa a ter plenos poderes, mas não quer dizer que necessariamente é uma coisa de pai para filho, por assim dizer, ou então que vai ter uma classe social napoleônica que vai ter só direitos. Então, não entenda o período imperial napoleônico como um retrocesso, porque ele não é. E aí, durante o Império, a gente vai ter o expansionismo, tanto territorial quanto ideológico. E aqui a gente vai ver é aquela ideia. Eu vou colocar um mapinha para vocês do Napoleão indo para a Europa toda. Vai ser um reforço ao militarismo e tal. E vai ser uma forma também de expandir a ideologia burguesa e revolucionária para o resto da Europa. Napoleão ele vai expandir seus territórios. Vai ter uma grande transformação, e nesse momento vai ser essa transformação do liberalismo contra a conservação do absolutismo. Essa vai ser a disputa europeia na época. E, como eu falei, durante o período do consulado, a França vai investir em fábricas, vai fazer a Revolução Industrial dela. E quem que era a principal rival econômica nesse momento da França? Ela mesma, a Inglaterra. Historicamente, sempre foi. A Inglaterra e a França serem amiguinhas é uma coisa que só vai acontecer no século passado, gente. Só no século XX que elas vão olhar e falar: hum, hum. Até então elas se odeiam, sempre se odiaram. E é essa rivalidade com a Inglaterra que vai fazer Napoleão instaurar o bloqueio continental. O que é o bloqueio continental? A Inglaterra é uma ilha. Então, não é tão fácil de se chegar aos lugares. A ideia de Napoleão era isolar a Inglaterra na ilha que ela é. Já que ele não conseguia necessariamente expandir para a Inglaterra, fisicamente falando, na expansão territorial, a ideia era bloquear a Inglaterra, ou seja, todos os países do continente europeu não poderiam mais comercializar com a Inglaterra. E assim, ele lima os poderes da Inglaterra. E aí era o seguinte, ele deu um aviso. Os países da Europa estão proibidos de comercializar com a Inglaterra. Se algum país falasse, foda-se isso, eu vou comercializar assim mesmo, Napoleão ia lá e invadia. E Napoleão, ele era um puta general, galera. Ele era excelente, ele era um estrategista, ele era muito bom. Não à toa ele virou imperador da França. E ele ganhava todas as batalhas. Justamente o maior problema dele ser a Inglaterra era ela ser uma ilha.
porque quem governava os mares nesse momento era a Inglaterra. Então era muito mais difícil para Napoleão chegar até lá. E aí, de novo, para quem tem aula com o Eduardo e está vendo as aulas, é durante o bloqueio continental que vai ter uma galera que, uma família real aí, que vai manter o governo com a Inglaterra e vai falar: não tenho medo de Napoleão, ha. E antes mesmo de Napoleão chegar ao país, essa família real vai fugir para uma das colônias. Estamos falando deles mesmo, Portugal, Dom João VI e sua mãe, Maria Louca, vai vir para o Brasil. E aí, aula Dudu de novo. Vocês vão ver melhor com ele, se vocês já viram. Obviamente, Napoleão vai continuar o expansionismo, ele vai chegar a governar, entrar em Portugal, só que a família real já estava longe, e aí longe fisicamente com um oceano no meio, ou seja, a França nunca ia conseguir chegar aqui porque a Inglaterra não ia deixar. E Napoleão ele vai acabar indo para o outro lado. E ele vai começar uma encurrçada num outro cara absolutista que está do outro lado da Europa, em relação a Portugal, né? Que é a Rússia, com o czar. E aí, gente, a gente já sabe o que vai acontecer. Vai vir o inverno russo. E o inverno russo vai acabar com Napoleão. Napoleão ele vai perder as batalhas na Rússia. Vai ser preso. Vai ser exilado. Vai fugir do exílio. Vai retomar a França. Vai tentar invadir a Inglaterra e vai perder em Waterloo. E vai ser preso de novo. E aí ele vai para uma outra ilha, exilado de novo, e lá ele morre. E assim a gente acaba a aula de Revolução Francesa e período napoleônico. E mais do que isso, mais do que a Revolução Francesa, o mundo mudou. O mundo entrou numa nova era. Acabou a era moderna e entramos na era contemporânea. A Revolução Francesa vai ser o primeiro passo para uma grande mudança do mundo como a gente conhecia. É durante a Revolução Francesa e a expansão de Napoleão que as ideias liberais vão chegar ao poder nos países. Seja na França, onde teve a Revolução, seja nos países onde Napoleão invade. E a Europa ela vai tentar voltar ao que era. Vai haver o Congresso de Viena, que é uma restauração da ordem absolutista. Vai ser uma reunião, o congresso vai ser organizado por 5 grandes países: Prússia, Rússia, Áustria, Inglaterra e França, para restaurar a ordem absolutista. Porque depois que o Napoleão cai e ele perde, as grandes famílias, os grandes nobres vão se reunir. Porque, primeiro que Napoleão bagunçou tudo, porque tudo que ele pegou toda a Europa e falou que aquilo era a França. Então tinha que voltar às fronteiras. Segundo que ele inventou uma república liberal. Gente, até um século atrás, alguns anos atrás, o Estado era a nobreza. Que porra é essa, matar rei na guilhotina? Não tem isso. Que porra é essa, falar que rei é igual a ralé? Não tem isso. Então vai ter uma restauração da ordem absolutista
na Europa como um todo. E a ideia vão ter alguns princípios consagrados. A de legitimidades, ou seja, as fronteiras e a geopolítica. O equilíbrio, que vai ser as compensações territoriais, né, já que tem uma galera que se ferrou nisso. E a intervenção militar. O que vai ser a intervenção militar? Vai ter a formação da Santa Aliança, que vai ser uma organização paramilitar supranacional, ou seja, de várias nações, que vai servir para intervir contra ondas liberais pela Europa. Então, se surgir uma nova Revolução Francesa, a Santa Aliança está lá para garantir que ela não aconteça. Então, depois disso tudo, depois de 10 anos de Revolução, a Revolução começa em 1779. Não, 1779 e vai até 1790. Não, 1789 e vai até 1799. Calma. 1789 até 1999. E o período napoleônico, que vai de 1999 até 1915, termina com a retomada do rei Luís XVIII, sobrinho, irmão do Luís XVI, aquele mesmo que morreu degolado. Quem assume é o irmão dele. Então, tudo isso para voltar o rei, para voltar um Bourbon. Então, essa foi a aula de hoje, galera. As próximas a gente vai ver o que será da Europa durante o século XIX. E espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, me mandem no WhatsApp. Eu vou mandar para vocês, eu vou terminar de fazer o esqueminha para mandar para vocês com a parte que faltou. E é isso. Alguma dúvida? Não? Então, show. Boa noite, galeres. Boa noite. Boa noite, Ju. Boa noite, gente. Boa noite. Acho que tem que parar a gravação. Como é que faz? Sim, tô interrompendo aqui.